Pai Senhor, queridas crianças, é com muita alegria que eu estou aqui para ficar juntinho com vocês para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. E para começar a nossa aula, vamos fazer a nossa oração? Vamos juntar as mãozinhas? Papai do céu, muito obrigado por mais esse dia. Fica conosco, Papai do céu, abençoa cada criança em seu lar, abençoe a nossa aula, que o nosso coração seja como uma terra fértil para receber tudo que provém de ti e que essa semente venha germinar, Senhor. Fica conosco mais uma vez, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E vamos cantar o nosso corinho de bom dia? Bom dia, com alegria, desejo a vocês um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que te quer bem, vai tudo bem. Crianças, e a nossa lição de hoje é a lição de número 10. O que será que vai acontecer em mais esse pedacinho da história que a tia Paty vai contar para vocês? O título da nossa lição é Meu sonho se tornou realidade. Crianças, e agora vamos para o nosso memorizando? Vai lá, pega a Bíblia de vocês para vocês encontrarem e ler junto com a tia. O nosso memorizando de hoje está em Salmos 89 e o versículo 8, tá bom? A tia vai pôr aqui na tela para vocês poderem acompanhar junto comigo, tá bom? Vamos ler bem forte, bem alto. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como tu. Em todas as coisas, tu és fiel, Senhor. Salmos 89 e 8. Vamos falar mais uma vez o nosso textuário, nosso memorizando? 1, 2, 3. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como tu. Em todas as coisas, tu és fiel, ó Senhor. Salmos 89 e 8. Crianças, e vamos com muita alegria conhecer mais uma parte dessa emocionante história, né, do nosso personagem José? Crianças, vocês lembram onde a gente parou na aula passada, né? Onde a tia Thelma contou, deixou aí um suspense no ar para vocês, para a tia Paty continuar contando? Então, crianças, se vocês falaram que na história da tia Thelma os irmãos de José estavam indo em direção ao Egito, vocês acertaram. Isso quer dizer, crianças, que eles estavam indo até o Egito em busca do que a tia Thelma falou? Se vocês falaram que eles estavam em busca de alimento, e lá iam eles, crianças, em direção ao Egito, né? Porque como a tia Thelma falou para vocês, o pai deles, o Jacó, ficou sabendo que lá no Egito estava tendo uma grande fartura de alimento. Então, o pai deles pediu para eles que eles fossem até ao Egito. Lembrados, criança, quem estava responsável pelas vendas dos alimentos lá no Egito? Exatamente, crianças, era o José que estava responsável, né, pela venda dos alimentos. Crianças, e naquele país era costume reverenciar as autoridades. Vocês sabem o que é reverenciar? Vocês já devem ter visto como o soldado cumprimenta seu superior, né? Eles prestam continência, que é mais ou menos assim, né? E junta as mãos e as pernas, né? E na época de José não era diferente. Só que nessa época as pessoas se curvavam perante as autoridades como um sinal de profundo respeito por alguém e consideração. Então, crianças, quando eles chegaram lá, né? Eles tiveram que se curvar perante o governador, né? Eles tiveram que fazer isso, crianças, tiveram que se curvar. Os irmãos de José se inclinaram diante dele, né? Do governador do Egito, que era o próprio José. Quem está lembrado da primeira história que nós ouvimos aqui?
Crianças, e como a tia estava falando para vocês há algumas aulas passadas, né? A gente falou aqui sobre o sonho de José, né? Que ele teve. Vocês lembram qual foi? Se vocês não lembram, a tia trouxe aqui a figura para mostrar para vocês, tá bom? O sonho de José, crianças, foi o seguinte: que o seu feixe ficava de pé e os feixes do seu irmão, dos seus irmãos, se curvavam perante ele, né, crianças? Até os seus irmãos falaram assim que o José era muito sonhador, né, crianças? E naquele momento, crianças, Deus, ele estava realizando os sonhos que ele tinha dado para José, porque os seus irmãos estavam ali se prostrando diante dele, todos os seus irmãos. E quando os seus irmãos se levantaram, eles não reconheceram o irmão. Por que vocês acham, crianças, que eles não reconheceram a José? Quando os irmãos de José o venderam, ele era apenas um simples menino do campo. Mas agora ele havia se tornado um egípcio, né, criança? Enquanto seus irmãos ainda conversavam com o jeito de pastores de rebanho, simples, humilde em suas vestimentas, José, ele havia se tornado, crianças, um verdadeiro príncipe, glória a Deus, diante deles. Naquele momento em que José viu seus irmãos ajoelhados, prostrados perante eles, veio todos aqueles sonhos de menino, quando ele era menino ainda, em sua mente. Aquilo que parecia ter sido imaginação de criança, que tinha ficado no passado, Deus tinha feito se tornar real. Glória a Deus, né, criança? Estava acontecendo de verdade na vida de José. Imagina, crianças, a emoção que José sentiu ao ver os seus irmãos. Né, a gente está passando por uma pandemia, um momento muito difícil, né, crianças? Que nós estamos tendo que ficar afastado das pessoas que a gente ama, mas nós cremos que assim como na história de José, né, tem acontecido milagres, Deus tem realizado sonhos, nós estaremos logo mais pertinho das pessoas que a gente ama, podendo abraçar, beijar, né, crianças? E será uma bênção de Deus. Deve ter sido, crianças, muito emocionante mesmo para José e foi muito difícil ele controlar dentro dele toda essa emoção. Sabe por quê? Ele teve que permanecer firme, porque ele era o governador do Egito, né? Pois ali ele era o governador do Egito. Crianças, como vocês podem ver, José não disse nada quem ele era para os seus irmãos. Por que será, criança, que ele fez isso, né? Porque ele não disse quem ele era. José disse para os seus irmãos, né? Ele disse assim: vocês são espiões e vieram investigar o nosso país. Os irmãos de José ficaram desesperados. Imagina só como eles ficaram aflitos quando eles ouviram aquilo do governador falando que eles eram espiões. Eles começaram a falar: não, a gente é honesto, a gente é gente boa, a gente tem uma família, nós temos um irmão mais novo. E aí, quando José ouviu falar de seu irmão mais novo, ele fez a seguinte proposta, que nós vamos ler agora, tá bom, crianças? Está lá em Gênesis, né? Acredito que vocês já estão aí com a biblinha de vocês. Gênesis 42, versículo 14 ao 17, tá bom, crianças? Vamos lá ler com a tia? Então lhe disse José: isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espiãs. Nisto sereis provado pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviei um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficarás presos, e vossas palavras serão provadas se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-lo juntos à guarda durante 3 dias, né? Eles ficaram junto à guarda durante 3 dias. E agora, crianças, o que os irmãos de José irá fazer? Que situação difícil, né, criança? Vamos ler, né, lá em Gênesis 42, do 18 ao 20, para ver o que aconteceu mais? E ao terceiro dia, disse-lhe José: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. E vós ide,
levai trigo para a fome de vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram, crianças. Crianças, toda essa confusão levou os irmãos de José a pensarem em tudo aquilo que eles haviam feito no passado, os seus erros que eles haviam cometido, sem saber, crianças, que José estava entendendo tudo, né? Porque José era irmão deles e conhecia a língua deles. Eles começaram a conversar entre si e a lembrar do passado, crianças, do que tinha feito com ele, né? Com José. Então, José mandou prender Simeão. Então, crianças, Simeão foi preso, né? E ele foi preso, sabe por quê, crianças? Para ele ficar como garantia que os outros irmãos traria o Benjamim, o irmão mais novo. E sabe o que José fez, crianças? E José, crianças, pediu aos seus empregados que escondido no saco de comida, eles devolvessem o dinheiro que os seus irmãos pagou pelos alimentos, né? Ele escondeu lá bem direitinho e devolveu o dinheiro, né, que os seus irmãos tinham pago pelos alimentos, né? Sem que eles soubessem de nada e sem que eles vissem. E só depois, crianças, de um longo tempo caminhando, quando eles estavam bem longe do palácio, já não estavam conseguindo ver o palácio, os irmãos de José viram e foram procurar. E lá dentro do saco, né, com os alimentos, eles viram que estava o dinheiro, né? E quando eles chegaram em casa, né, estava lá o pai Jacó e o Benjamim o esperando. Quando eles chegaram em casa, eles contaram tudo o que tinha acontecido para o seu pai e para Benjamim. Mas, crianças, o que vocês acham que aconteceu? Jacó, crianças, ele ficou muito preocupado. Ele não queria deixar Benjamim ir com os irmãos, porque ele tinha medo que alguma coisa acontecesse ao Benjamim, né? Com ele, né, que era o filho, né, mais novo, né, e já tinha acontecido o que tinha acontecido com José, porque para Jacó, José estava morto. E agora, crianças, será que os filhos de Jacó vão conseguir convencer o pai a deixar Benjamim com eles? Crianças, não perca, no próximo domingo nós continuaremos contando essa emocionante história. Queridas crianças, como podemos ver Deus fez exatamente aquilo que ele tinha mostrado a José em sonho. Deus, criança, ele realiza sonhos. O que ele promete, ele cumpre, ele nos concede, crianças. Não importa quanto tempo passe, pode demorar muito tempo. Talvez, crianças, vocês aí do outro lado da telinha estejam com um coração cheio de sonho, né? Pensando quando será que isso vai acontecer. Para que eles se tornem, crianças, realidade no futuro, é preciso que vocês sejam crianças obedientes e fiéis a Deus, como José foi nessa história que a gente está vendo. Deus, crianças, ele sempre cumpre as suas promessas. Sabe por quê? Porque Deus, ele pode. Nós temos que crer que o nosso Deus, ele é poderoso. Ele nunca deixou de cumprir nenhuma das suas promessas. Quando ele promete, ele cumpre, porque ele pode fazer qualquer coisa, crianças. O nosso Deus, ele é muito poderoso. Ele criou o mundo, ele criou eu, ele criou você, ele criou o papai, a mamãe, ele criou o pastor da nossa igreja, ele criou a todos nós. Então, crianças, ele pode fazer tudo que ele lhe promete. Crianças, e agora para encerrar a nossa aula, vamos agradecer a Deus por ter um pai tão poderoso e fiel que cumpre as suas promessas. Não se esqueçam disso. Vamos fazer a nossa oração para o nosso encerramento? Vamos juntar as mãozinhas? Papai do céu, muito obrigado por esta aula, onde nós podemos, Senhor, aprender a Tua palavra e saber que os nossos sonhos
podem se tornar realidade, porque nós servimos a um Deus poderoso, assim como tem feito na história de José, tem cumprido os seus sonhos. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode abençoar a cada criança, dando a elas, de acordo com a tua vontade, a realização dos seus sonhos. Nós cremos em um Deus de milagre poderoso que faz todas as coisas. Entregamos tudo nas tuas mãos, Papai do céu. Fica conosco nesse dia, é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Crianças, um ótimo domingo para vocês. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima. Tchau!